Então, meu nome é Flávio José Wodzinski. Podem achar meio estranho meu sobrenome, é descendente de polonês, né? Muita gente acha estranho, mas é descendência polonesa. E esse é o Marcelo Michels, meu colega, meu coautor. A gente vai estar repassando hoje para vocês um pouco sobre bancos de dados temporais com Postgre. É bem conhecido hoje e bem falado, está surgindo essa tendência desse histórico de dados, né? De versionamento de dados. Passa o slide. Então, quem sou eu? Sou acadêmico do curso de Sistemas de Informação lá de Dois Vizinhos. Se alguém já ouviu falar, Dois Vizinhos do estado do Paraná, bem no interior mesmo. Sou desenvolvedor de software, portanto não sou DBA. Mas gosto muito, trabalho com Postgre, todos os meus projetos que usam em banco de dados trabalham com Postgre. Sou instrutor de programação, integrante do grupo de desenvolvedores do Postgre. Faz algum tempo não desenvolvi mais nada, né? Tive que sair por alguns motivos, mas já participei. Fundador da FF Consultoria de Desenvolvimento de Software, apaixonado por Postgre e software livre e escritor de artigos lá para a DevMedia também. Vou passar o Marcelo se apresentar. Boa tarde, pessoal. Então, meu nome é Marcelo. Eu e Flávio trabalhamos numa empresa de desenvolvimento de software lá no sudoeste do Paraná. Como ele disse, nós não somos nenhum DBA, não sabemos 100% de banco de dados, mas como a nossa área de desenvolvimento anda junto com banco de dados, acabamos no dia a dia se envolvendo com essas atividades, né? Então, vamos compartilhar hoje um pouquinho com vocês de banco de dados temporal. Eu estudo junto com o Flávio lá na Unicep, universidade da nossa cidade. Também sou desenvolvedor de software, instrutor de programação, fundador da Lei Gado, que é um site para administração de gado leiteiro, empreendedor, entusiasta por Postgres, Arduino e Debian. Vocês devem ter visto lá na programação do Fizzly, apareceu lá, Postgre no tempo. Daí se perguntaram, por que Postgre no tempo? Justamente ele refere-se a esse conceito de bancos de dados temporais que vem cada vez mais, porque é muito comum, hoje em dia, você querer saber no seu sistema um histórico dos dados. Pode ser que nossos sistemas atuais, por exemplo, ERPs, por que disso? Tem algum motivo de eu guardar o histórico dos meus dados? Por exemplo, um histórico de cliente. Tem motivo? Não sei. Mas isso vem com o tempo melhorando e trazendo um novo rosto, porque essas informações podem ser úteis com o tempo para a gente. Então, por que Postgre no tempo? Criação de bancos de dados temporais. O que é um banco de dados temporais? Um banco que pode armazenar a história de um tempo dos dados, versão desses dados. Nós vamos ver mais para frente que a gente vai ter o tempo de vigência desse dado que ele esteve no banco de dados. Teve o tempo que ele foi inserido, teve o tempo que ele foi alterado e quando ele foi excluído. Isso tem inúmeras utilidades, pode servir para outras informações comerciais e assim sucessivamente. Então, armazenamento dessas informações históricas dos dados, versão dos dados, e aqui eu coloquei a extensão Temporal Tables, que é através dessa extensão que a gente vai conseguir tornar o PostgreSQL, Postgres, um banco de dados temporal. Então, o que é um banco de dados temporal? Está relacionado ao tempo. Oferece a possibilidade de armazenar informações históricas a respeito de um determinado objeto que nele está sendo mantido. Então, assim, pessoal, aqui tem um exemplo onde quem está controlando o microfone? Ninguém? Então, assim, essa imagem representa
uma tupla em uma tabela em suas versões. Diríamos que hoje eu faço um insert em uma tabela onde tenha nome e sobrenome. Eu realizei esse insert com nome Marcelo, sobrenome Michels. Se eu realizar algum update nessa tupla, a versão anterior a ela, eu perco, né? Com o banco de dados temporal, isso não acontece, porque ele cria uma tabela de cópia da minha tabela oficial, onde ele vai armazenar todas as versões passadas, e é possível, em alguns casos, trabalhar até com versões futuras de um dado para a tabela. Então, conseguimos ver aquela linha do tempo ali, conforme o tempo ir passando, o meu registro vigente na minha tabela oficial pode ter uma versão diferente da anterior. Caso eu queira consultar um registro antigo dessa tabela, eu vou consultar uma outra tabela daí, mas vai estar acessível para mim quando eu quiser buscar esses registros mais antigos. A diferença, como o Flávio falou, tem uma extensão do Postgres, que é o Temporal Tables, que permite fazer isso de forma mais ágil. Nós poderíamos criar vários gatilhos em todas as nossas tabelas, de forma manual, feitas por nós mesmos. Porém, isso tornaria muito burocrático, cansativo, e a manutenção seria muito difícil, né? Então, a diferença principal entre o banco de dados temporal e o convencional é que ele vai agilizar e muito a forma de você realizar isso. Na empresa agora estamos trabalhando com um projeto novo, onde todas as tabelas vão ter esse comportamento. Então, todas as tabelas terão histórico de todos os registros que passaram por elas. Se eu fosse fazer isso de forma manual, para todas as tabelas, seria muito trabalhoso e, quando precisasse de alguma manutenção, levaria muito tempo para passar alterando todos os gatilhos que eu tenho para fazer a cópia dos dados anteriores para uma outra tabela. Com a extensão Temporal Tables, isso é muito mais ágil. Alguém vai perguntar agora por que usar extensões e por que eu poderia criar isso. Mas por que eu vou usar uma extensão, então? A extensão, lá na PGXN, que é uma rede de extensões, não sei se alguém conhece, eu tenho inúmeras. Se eu não me engano, a última vez que eu tinha olhado, essa semana tinham 172 extensões, entre coisas que validação de CPF, por exemplo. Posso criar a validação na mão, ou posso simplesmente baixar a extensão, adicionar no banco de dados, e ela, 2 minutos, já está pronta. Essa é a melhor forma de não precisar trabalhar 2 vezes, digamos assim. Por que eu vou fazer se alguém já fez por mim? Então, eu simplesmente, além de ser código aberto, eu posso baixar lá, ninguém vai reclamar. Baixo, instalo facilmente. Agilidade com banco de dados. Outra forma, eu poderia, além de criar esses gatilhos dentro do banco de dados, eu poderia tratar, por exemplo, a validação de CPF dentro do meu sistema, validação de CNPJ, CPF, dentro do meu sistema. Mas convenhamos, é muito mais demorado eu tratar dentro da aplicação do que nativamente dentro do banco de dados. Isso traz mais agilidade. Então, a PGXN seria essa rede de extensões que eu posso baixar lá, é uma comunidade, eu posso criar extensões e subir lá e disponibilizar para os outros. Então, e lá tem inúmeras extensões prontas e abertas. E elas contêm atualizações, e essa extensão que a gente vai estar demonstrando também foi baixada, inclusive, de lá. Simplicidade com a extensão. É uma extensão bem simples, muito simples, vocês vão ver que para a utilização dela,
Na prática é muito simples, fácil de instalar, possui atualizações. Hoje está na versão 1.0.2, se eu não me engano, e é aberta também. Essa extensão ela tem suporte a tabelas temporais, como a gente estava falando, manter esse histórico desses dados. Então, através dela que a gente vai trabalhar dentro do post com banco temporal. Ela trabalha arquivando histórias desses dados em outra tabela. Ou seja, eu tenho a tabela lá, cliente, por exemplo, e eu vou ter a cliente underline história. Cliente, diferente o nome, né? Não precisa ser necessariamente. Essa é outra tabela que vai ter essa história dessa tupla que está nessa tabela original. Porque quando eu fazer alguma atualização, inserção, automaticamente a extensão ela se encarrega de pegar a hora atual do SGBD e inserir essa atualização nessa outra tabela e vai ter uma coluna lá que vai dizer esse dado estava vigente de tal data até tal data. Então eu posso dizer que hoje de manhã meu nome cliente, sei lá, Flávio Wodzinski era até as 10h10 e das 10h11 ele começou a valer Flávio Wodzinski 2, sei lá. É nesse estilo que ele vai trabalhar. Então ele mantém esse histórico dos dados e a versão mínima do Postgres é 9.2. A versão 1.1 que a gente vai usar ali é a versão 9.2. A versão 1.0 já trabalhava na versão 9.1 do Postgres. Aqui é para construir a extensão, já tem instalado ela, mas se alguém quiser depois a gente pode passar até... Essa apresentação vai estar disponível para todo mundo lá. Mas você baixa lá, roda um make install, depois executa com o usuário do Postgre, make install check Postgre user, e ela já vai estar criada. Agora na prática, para criar o banco de dados. Essa daqui é para criar extensão dentro do banco de dados. Também nós vamos fazer daqui a pouco na prática. Vocês vão ver como que vai funcionar. Então, create extension, temporal tables, scheme public, version 1.01. Agora nós vamos criar desde o zero aqui um banco de dados, vamos adicionar extensão a ele, vamos inserir dados, vamos atualizar e vamos excluir, para ver como que é na prática como que a extensão trabalha. Aqui estamos usando a versão do Postgre 9.3. Primeiramente, então, para criar um banco, conecta no banco do Postgre lá. O Marcelo se confundindo aqui, meu teclado tem um atalho para calculadora. Primeiro cria o banco, né? Vamos criar um banco chamado temporal tables underline db e vamos trabalhar em cima dele. Banco criado com sucesso. Vai lá mostra lá no PGadmin o banquinho criado. No F5 lá em cima. Certo? Banco criado aqui. Mas a gente vai usar o de baixo, né, Marcelo? Esse que a gente acabou de criar. Agora, depois do banco criado, a gente tem que adicionar essa extensão. Nesse caso, a gente está usando a versão, como eu falei anteriormente, a gente está usando a versão 1.0.1.
já tem a 1.0.2. Não sei dizer o que muda, se tem alguma correção, alguma coisa assim, mas a versão tem já 1.0.2. Agora, presta aqui um pouquinho só. Não. Se vocês expandirem aqui no PGAdmin mesmo, vocês vão ver que a extensão estaria criada nesse caso. Você chegou a executar lá, né? Ah, tá. Aqui. Isso. Aqui. Notem que a extensão já tá criada aqui no post, nesse banco temporal TablesDB. Ela é necessário adicionar a cada banco. Então, se eu tiver meu servidor e tiver 15 bancos de dados dentro dele, eu preciso adicionar a cada banco criado. Deixa eu fechar aqui. Adicionada a extensão, certo? Então, a extensão trabalha basicamente em cima de um gatilho. O que é esse gatilho? Esse gatilho que fica responsável por, quando ele disparar alguma alteração na tabela principal, ele já automaticamente vai na outra tabela e insere esse dado. Ela é chamada de version, que passa 3 parâmetros. Né? O primeiro é o nome da coluna, que vai conter essa data e hora, que é a data e hora de vigência da tupla, né? A tabela, e esse último ali, ele diz se todos os registros, todas as colunas da tabela principal vão ser salvas na tabela de história. Ou seja, porque não é necessário que a tabela de história seja totalmente igual à tabela original. Então, eu posso simplesmente... Por exemplo, eu tenho o cliente, o nome e CPF. Eu não quero salvar o CPF, eu só quero que tenha histórico do nome. Então, eu coloco só o nome, porém, aqui nesse parâmetro aqui, eu vou ter que passar falso, certo? Então, vamos criar agora uma tabela de exemplo aqui. Eu esqueci de falar antes, se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar o braço e perguntar. Pessoal, enquanto o Flávio vai copiando os comandos ali para o PGAdmin, ele vai preparando ali para executar todos juntamente depois. Eu queria passar um cenário para vocês, onde seria um cenário perfeito para se utilizar um histórico das nossas tuplas. Na empresa onde nós trabalhamos, nós temos uma aplicação onde vendemos tributação dos produtos. E quando lidamos com assuntos fiscais, tributação, que são muitos, se vir um cliente hoje comprar a tributação do produto Coca-Cola, eu vou entregar a tributação para ele falando que o ICMS da Coca-Cola hoje é 17%, PIS é tantos por cento, COFINS tantos por cento. Hoje eu entreguei essa tributação para ele e vendi isso para ele hoje. Caso ele venha no futuro reclamar que a tributação dele está errada, eu vou ter a data em que eu vendi essa tributação para ele e vou poder comprovar para ele, mostrando no meu histórico de registros, qual era a tributação na data em que ela foi vendida. E isso pode ser utilizado em vários outros cases, né? Vamos usar aqui, nesse caso, a tabela
uma tabela com o nome tabela underline exemplo, que contém 3 campinhos bem simples, nome, departamento e salário, e a partir dela a gente vai mostrar como que funciona esse histórico dos dados pela extensão do Postgre. Criei a tabela certo aqui. Agora a gente precisa definir uma coluna que contenha um período de data. Vamos copiar aqui o comando. Nesse caso, a gente criou essa coluna contendo o período do sistema, que ela é do tipo time zone, timestamp, time zone range, que ela contém um intervalo de tempo, né? Vamos adicionar essa coluna. Agora a nossa tabela, se a gente executar um comando aqui, ela está criada aqui. A gente adicionou a coluna nome como chave primária da tabela. Agora vamos criar essa tabela que eu falei anteriormente para vocês, que é essa que vai armazenar a história desses dados. Nesse nosso exemplo aqui, vamos criar, ela vai conter todos os campos que a tabela original contém. A tabela vai ser tabela exemplo underline história e vai conter todos os campos que a tabela exemplo tem. Se a gente fazer aqui, notem que ela já criou automaticamente ali. Para quem conhece o comando like ali, ele já criou igualzinho à tabela original, contém os mesmos campos. Então, como eu tinha dito, a tabela não precisa ser idêntica à original, pode apenas conter algumas colunas. Porém, alguns requisitos obrigatórios. Uma coluna contendo o período de sistema com o mesmo nome e tipo de dado, que é essa aqui, que eu tenho o período de sistema, que é a última criada. E todas as colunas que eu precisar manter da original com a história, elas têm que ser o mesmo tipo de dado, obrigatoriamente. Além de criar essa tabela, a gente tem que criar um gatilho, certo? Aqui ficou desalinhado, vamos identar aqui um pouco para ficar melhor. Esse gatilho eu só passo o nome da minha tabela original e o nome da minha tabela de histórico. Eu não preciso detalhar todas as colunas que eu quero e coisas assim. Então, para cada tabela que eu queira manter o histórico, eu crio esse gatilho, passando o nome da minha tabela original e a de histórico. Bem simples e prático. Nesse nosso exemplo, ela vai suportar insert, update e delete. Não necessariamente precisa, né? Mas dependendo da situação e da regra de negócio, pode ser definido 1, 2 ou os 3 se precisar. Então, a cada linha ela executa a procedure versioning, que é aquela que a gente tinha falado anteriormente, que passa lá o nome da coluna, o nome da tabela e aquele parâmetro dizendo se contém todos os campos ou não. Nesse caso, a gente passa assim, que essa é a nossa coluna que contém em ambas as tabelas, e essa é a nossa tabela onde que vai gravar. E aqui é a tabela de origem. Executo. Certo? Criada. Muito simples. Agora vamos fazer alguns exemplos de inserção de dados.
vamos inserir aqui na tabela exemplo, que é a tabela original, vamos inserir o nome Bernardo, o departamento secretaria e o salário dele de 10 mil. Vamos inserir mais um registro aqui. A Maria Alva, que contém o nome também, o departamento e o salário. Agora vocês podem ir lá e na tabela, vamos ver, já tem aqui pronto em cima, então não vamos repetir, né? Essa é a ideia da extensão, então por que a gente vai começar a repetir trabalho? A gente inseriu na tabela original, mas por que não inseriu na minha tabela de história? Eis a questão, né? Ele vai inserir agora a primeira vez quando eu dar a atualização desse registro, porque a vigência desse dado não teve fim ainda, né? Quando ele tiver fim, a vigência desse dado, automaticamente ele já vai estar inserido na outra tabela. Agora, a partir quando eu executar, um update, um delete, ele já vai inserir, porque aquela tabela ela contém o tempo de vigência daquele registro. Na tabela original vai estar o registro novo. É o que a gente vê nos bancos de dados convencionais. Agora, nessa tabela de história, que a gente vai ver um histórico mesmo, que vai ter a vigência, vai ter início e fim. Então, nessa coluna, representa o momento em que a linha tornou-se corrente. O gatilho gera um valor usando um current timestamp, que indica o tempo quando o primeiro comando de alteração de dados foi executado na transação atual. Agora, vamos atualizar e vamos ver o que acontece. Executei a atualização. Se eu ir na tabela exemplo história, agora eu posso ver que tem um registro aqui. O nome Bernardo, departamento de secretaria, salário 10 mil, que eu atualizei ele para 11.200. O histórico dele era 10 mil. E nessa coluna aqui, contendo o período, vai ter o tempo que ela foi inserido na tabela lá, no momento que foi atualizado. Então, esse momento fim é o tempo em que ele deixou de valer esse valor. Então, a partir de agora, o que está vigente vai ser apenas os 11.200. Vamos fazer agora. Então, podemos ver na tabela exemplo história, um novo registro. A cada atualização que eu fazer nessa tupla, ele vai inserindo um novo registro nessa tabela de história. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Agora vamos testar com a Maria Alva. Você quer dizer no momento da virada do horário? Isso. 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 Esse -3 ali que tem, ele garante isso para nós, né? Que se a gente fazer esse cálculo, justo que a gente tinha falado, a gente consegue chegar ao horário certo que foi feita a alteração. Fazendo essa atualização ali, agora vamos testar. Digamos que foi para de 7 mil, começou a ganhar 15 mil agora. Notem que gerou um novo registro lá para ela. Salário antigo 7 mil. Foi às meio-dia e 25 que eu inseri ele.
E ele deixou de valer 7.000 às meio-dia e 29. Então, agora o valor corrente que ele está na tabela é 15.000. Agora vamos a um exemplo com exclusão de dados. Executei a exclusão dessa tupla que contém a chave primária Maria Alva. E se a gente verificar, ele inseriu um novo registro. Agora, a última vigência dele era do meio-dia 29h35 até meio-dia 30h26. Na outra tabela ele já não existe mais. Então, a única referência que eu tenho, ele vai estar nessa tabela aqui. Perguntas? Aqui não tem como saber. O princípio não sei dizer se tem como a extensão talvez permita, mas eu não desconheço. A gente pode dar uma olhada e... chave primária era na tabela original, né? Aqui não tem a chave primária. Oi? Vamos ver aqui a estrutura da tabela. Isso. Ela não traz a chave primária junto, né? Isso, justo, daí não funcionaria, já daria problema. Mais perguntas? Você quer dizer num período de tempo? Sim. Sim. Com essa coluna você consegue trabalhar. Porque aqui você consegue fazer um select, consegue trazer registros que estejam de tal período a tal período vigentes, por exemplo. Isso mesmo. Mas consegue. É justamente para isso, né? Facilita bastante. O legal disso é que, tendo menos registros na minha tabela original, sempre que eu for fazer um insert naquela tabela ou uma leitura dos dados atuais, a performance vai ser até maior, porque eu não vou... Poderíamos imaginar que nós poderíamos ter, ao invés da coluna sys_period ali, poderíamos ter um vigência de e um vigência até, current timestamp ali. E sempre que eu fosse inserir um registro novo, colocar vigência de a partir de hoje e vigência até em branco. E daí duplicar essa linha para uma versão antiga, com vigência de 2000 e vigência até 2015. Numa aplicação que nós trabalhávamos lá na nossa empresa, era feito dessa forma. E com o passar do tempo e tendo muitas versões anteriores àquele registro, aquela tupla, passou a ficar muito lenta a tabela e muito grande. Uma única tabela principal equivalia a 75% do tamanho do banco. Então, na hora que você ia consultar naquela tabela registros, tinha muito registro que não era mais válido para mim, mas que se em algum momento eu precisasse ter uma versão antiga dela, eu precisava dela, né? Isso é bem legal nesse quesito, assim. Mais alguma pergunta, pessoal? Você quer?
Você consegue limitar, né? Porque, assim, por exemplo, você pode também trabalhar com essa tabela. Você pode dizer que você pode criar um gatilho que a partir de vigência 30 desse mês para trás eu começo a excluir. Entendeu? Porque o que acontece? Justo, é exponencial. Porque cada alteração que eu vou ter lá, ele vai inserindo, né? Vai chegar um tempo que não vai ter mais espaço. Daí você consegue trabalhar ali para tentar manter o que serve para você só. Só aquela vigência que realmente faça algum sentido para a tua base, senão... Um milhão de transações? Uhum. Entendi. No caso, a tua pergunta é se utilizando esse modelo eu ganho performance ou perco? Com certeza você vai perder como você mesmo criasse um gatilho manualmente e fizesse esse registro ser copiado, né? Mas assim como você perde, como eu disse antes, depois você acaba ganhando em consultas ou até mesmo nas buscas, né? E você inserir um registro numa tabela que tem menos dados vai acabar sendo mais rápido que você inserir numa tabela que tenha milhões e milhões de registros, né? Ele perde um pouco, mas você acaba ganhando em outros pontos daí. Em números a gente não tem esse cálculo, né? Mas com certeza, concordo, não ganha porque é mais processamento em cima, né? É mais processador, mais disco. Ah, tá. Beleza. Sim. Justo. Ganho do performance não existe. Né? Sabe que o ganho seria em si na regra, né? Todo do negócio, né? Depois, na própria inserção, na atualização, vai ser mais rápido tu inserir uma tabela que tenha 100 mil registros do que 3 milhões. Isso. Justo. A extensão ela é em C, né? É isso aí. Por isso que se você fazer usando PL/SQL, vai ser mais lento. Por isso usar a extensão já em C vai ser muito mais performática. Mas em números, então, não tem. Nós não medimos e nem quem desenvolveu não mediu. Não sei te dizer isso. Isso dá para. Daí no caso tu teria que talvez criar um outro gatilho para manter só a última 5, né? Mas a princípio a extensão não tem como fazer isso. Na versão 1.0.2 que tem até agora não tem como limitar isso daí. Mais perguntas? Não. Na verdade, deixa eu ver aqui. Muito obrigado, então, pessoal. Quem não almoçou ainda, talvez está com fome e deixou tempo para vir assistir a gente. E quem já almoçou, então, não sei se fez bem o almoço, mas muito obrigado.
Caso surja alguma pergunta, alguma dúvida, podem chegar a conversar com a gente. A gente pode até passar nosso contato e podemos trocar uma ideia.